Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artzines, biographic zines e afins. Você, Bruna, Manuela, Tatiana, todo esse trabalho que vocês estão fazendo, esse empenho, inclusive, de trazer a gente aqui telepresencialmente para poder participar. Muito bom, valeu demais. E parabéns, gente. Bom, eu pensei o seguinte, fez um ano do pós-doutoramento, né? E eu não gerei nenhuma imagem, porque a gente dividiu, né? Eu estava conversando com o Ciber Pagé, né? Que é meu tutor no pós-doutoramento, e aí a gente dividiu os dois momentos. Esse primeiro momento como um momento da escrita e, né? Depois vocês vão entender por quê. E o segundo momento, que é a partir de agora, seria das visualidades que vão surgir, né? Bom, como é que eu cheguei aqui no pós-doutoramento? Em 2021, eu defendi a minha tese de doutoramento aí, né, pelo programa, o aí ou aqui, pelo programa de pós-graduação, Arquitetura Visual. E o meu tema foi o zineiro que se expandiu a cineasta e transgrediu-se como meta-artista transmídia da incerteza. O título já é uma saga, né? Porque foi uma disposição autobiográfica, né? Onde eu levantei os momentos assim que eu achei mais crucial no processo artístico para compor essa reflexão, né? E aí o interessante é que todo o processo me levou a me autodenominar meta-artista transmídia, do mesmo processo que quando eu fiz mestrado em filosofia, ao invés de ser filósofo, eu me tornei um amante da heresia. Né? Ou seja, é uma situação de transgressão mesmo, porque eu não consigo abrir mão da disposição marginal, underground, né? E também com uma relação promíscua com as coisas, né? Com a arte, com a filosofia e tal. No processo do doutoramento, né, eu dividi a minha tese em momentos, onde cada momento eu trabalho, eu disponho, né, na tese e reflito sobre essa disposição das mídias em que eu trabalho, em que eu faço as minhas obras de arte, né? Então, música com ruidalização, cinema como cineasta, e compondo performances e assim por diante. Bom, o interessante é que como é que chega a ser um meta-artista transmídia da incerteza? Eu pego de empréstimo um conceito da filosofia que foi criado, inclusive, aqui na América Latina, é uma reflexão muito legal, porque é a partir de um ex-professor meu aqui de Brasília, o professor Júlio Cabreira, que ele coloca a seguinte disposição. Na Europa, as pessoas, né, os filósofos, eles não querem saber se existem outras filosofias. Eles já colocam o pensamento deles e é o certo. Né? Ou seja, declarou, refletiu, aquilo dali já pressupõe que aquele é o discurso dominante e, sendo assim, ele já superou as filosofias passadas e assim por diante. Só que nós, América Latina, África, Ásia e tal, né, que a gente está fora do centro colonial, colonizador, na verdade, o que acontece? A gente é obrigado a se ver um dentre outros filósofos, ou uma filosofia dentre outras filosofias. Então, no processo em que a gente começa a pensar isso, a gente, ao invés de ser diretamente filósofos ou filósofas, como no centro colonizador, a gente se torna metafilósofos e metafilósofas, porque a gente vê que a gente tem a condição de estar um pé atrás e ver todas as filosofias como sendo a nossa mais uma dentre todas elas, né?
esse processo faz a gente repensar o nosso lugar no mundo, né, na disposição do debate filosófico internacional e tal. Aí eu pego isso de empréstimo, como eu estou pensando as minhas obras de arte, né, no doutoramento, então eu comecei a ver isso também. Ou seja, quando eu estou lá discutindo sobre a música, ou literatura, ou cinema e tal, eu começo a me ver dentro, as minhas obras de arte, dentro de um horizonte gigantesco de outras obras, de outros artistas e assim por diante, né? E aí, nesse processo de me refletir, né, o meu processo criativo e tal, eu faço pego essa coisa de empréstimo. Ou seja, eu não sou diretamente um artista nesse sentido. Eu sou um meta-artista porque, ao mesmo tempo, eu vejo a minha obra de arte como sendo mais uma obra de arte entre centenas de milhares de outros, e eu como artista do mesmo jeito, só que eu também vou refletir sobre isso. Ou seja, o meta do meta-artista é essa disposição de ver a minha situação como só mais uma entre todas as outras. Tá. E aí é no processo de doutoramento que eu me descubro artista transmídia. Nesse processo eu me descubro de um jeito muito interessante, que é até uma discussão que eu levanto para as pessoas da nossa área, que é o seguinte: sempre me perguntam assim, ok, você trabalha várias mídias, e o que te faz transmídia e não multimídia? Né? Porque assim, parece que é a mesma coisa. A minha resposta dentro do doutoramento, e aí eu me expando para agora, é a seguinte situação. Na multimídia, a gente trabalha a linguagem de cada mídia em termos separados ou mais ou menos junto, como, por exemplo, o cinema, onde você trabalha a música, né, a trilha sonora, o vídeo e tal. Só que o transmídia, o que ele faz? A gente trabalha as bordas das mídias, né? Ou seja, a gente trabalha as dimensões da composição de elementos de linguagem que a gente força para que ela transborde e aí faça-se necessário trazer uma outra mídia para compor aquele transbordamento. Então, no processo de criar uma música, às vezes a ruidarização ela pede algo visual, ou às vezes ela pede um conto, né, um conto, sei lá, de ficção científica. Porque aquele momento do transbordamento midiático é que me faz a necessidade de acessar uma outra mídia. Então, o nosso universo ficcional transmediático, ele é diferente, por exemplo, desse universo multimediático do entretenimento, né? Guerra nas Estrelas e tal, que você tem quadrinhos, você tem filme, você tem série e tal, porque essa galera não está trabalhando os transbordamentos das linguagens, né? Eles estão somente trabalhando os elementos de linguagem interno a cada mídia, né? Então, por isso são múltiplas mídias, né? E a gente está aqui como transmídia, né? Transbordando os elementos de linguagem. Então, nesse processo, o meu doutoramento eu deixei muita coisa em aberto, exatamente para brincar, refletir, pesquisar esses transbordamentos de linguagem. Aí, nesse processo, estava faltando algumas coisas que não estavam no meu doutoramento, que é principalmente a questão da arte popular, né? A gente faz uma arte underground, de certa maneira, ela é e não é popular, né? A gente tem essas discussões, mas, ao mesmo tempo, ela também não é mainstream e também ela não é hegemônica, né? E aí, nesse processo, como eu gosto de transbordar as mídias, eu senti a necessidade de ir para uma arte e tecnologia popular. E aí, o que eu achei, né, fazendo pesquisa sobre isso? O teatro de bonecos. Então, no meu pós-doutoramento, eu resolvi fazer um experimento de teatro de bonecos, que eu estou chamando de teatro transmídia de bonecos.
que eu estou pesquisando agora? Em termos de linguagens, a minha disposição é pensar a fabricação dos diversos tipos de bonecos, né? Que você tem o fantoche, a marionete, né? Você tem robozinhos também e tal. E também os diversos tipos de teatro de boneco, né? Aquele teatro de fantoche, o teatro de sombras e tal. Todos eles pensados a partir de elementos de linguagem. Ou seja, por exemplo, nós sabemos que um teatro de sombras é uma linguagem constituída, consolidada e assim por diante. Só que se eu começar a pensar ela como sendo um elemento de linguagem para ser composta com outras teatralidades. Então, o meu processo de transbordamento linguístico, ou transmídia, eu estou exatamente trabalhando isso. Bom, e o que é o produto? Quer dizer, produto? Não, produto é uma palavra horrível, né? A realização dessa pesquisa, né? Dessa pesquisa-criação. Bom, o nome do projeto é Lacrima Heron, um experimento cinematográfico de terror em teatro transmídia de bonecos. Esse é o título. E essa brincadeira que o Lacrima Heron, né, é uma expressão latina, né, do latim, que ela significa, que ela aparece em um poema, né, acho que é do Lucrécio, onde ele fala que o mundo está tão triste que até as coisas choram. Então, Lacrima Heron significa o choro das coisas. E aí eu quis brincar com isso porque, como eu vou trabalhar com bonecos, né, eles são coisas, mas na minha pesquisa, na minha realização do trabalho, né, no teatro que eu vou chegar, os bonecos choram, né, aquelas coisinhas choram. E aí eu fui fazendo isso usando uma rede de metáforas para criar o enredo, os personagens, né, que o processo agora que eu estou nesse primeiro ano é exatamente isso. Por isso que eu falei no começo da fala a questão da escrita, que é definição de personagem, criação do roteiro e decupagem do roteiro, né? E também umas pesquisas de material, né, já que eu também vou estar pensando dentro do roteiro as diferentes formas de teatro de boneco com elementos de linguagem. Para que agora, nesse segundo ano, né, da continuidade do projeto, é exatamente a confecção dos bonecos e a filmagem, né, e a teatralização que a gente vai fazer para que, no final desse segundo ano, eu tenha essa realização pronta, né? A história, ela parte da seguinte situação, também um transbordamento de linguagem. Aí entre a gente que vem dos universos ficcionais, a gente é muito ligado à ficção científica, horror e assim por diante, né? O próprio Ciber Pagé mesmo, ele usa muito uma citação do Philip K. Dick, né, que é a coisa que a gente usa a ficção científica exatamente para projetar a nossa realidade, né? E aí nessa projeção a gente poder pensar ela de outras formas, né? Aquela coisa que a gente fala da circularidade utópica, né? Que é aquele salto entre o nosso presente empírico e os arranjos utópicos do futuro imaginado, né? Só que a ficção científica, ela já é um experimento pela própria definição dela, né? E o horror não. O horror, ele é trabalhado como sendo um sentimento que você quer gerar nas pessoas a partir da sua peça. Nesse sentido, eu faço um cruzamento nessa situação. Eu quero pegar o horror para ser trabalhado tal qual a gente trabalha a ficção científica, como um deslocamento para se pensar questões da nossa contemporaneidade. Já encerrando, então, assim, esse processo agora, né, de usar o horror como esse deslocamento imaginado, é também uma brincadeira filosófica, porque se a gente vê a coisa do Schopenhauer lá, o mundo como vontade de representação,
ele coloca uma disposição muito interessante que aí eu uso agora, e que é a situação que a gente tem dois tipos de acesso ao mundo. Um pela representação, né, que é obra de arte, filosofia, política e tal, e outro pelos afetos, né? Ou seja, se você, como Sartre, né, você se sente náusea diante de uma questão ética, você se torna uma pessoa ética. Ou Heidegger, né, se você sente angústia, você consegue ver o que realmente é o mundo em sua estrutura mais básica, né, nua e crua, e assim por diante. Bom, para finalizar, fica aqui o convite, né, para a gente continuar a discutir, a conversar sobre esses transbordamentos de linguagem e de mídia, e aproveitar para fazer também uma convocação, né, por isso que eu estou aqui paramentado com o meu cocar eletropunk cibernético. Sexta-feira agora, sábado agora, desculpa, a gente vai fazer um evento numa aldeia indígena aqui no centro de Brasília, né, a Tecorral, que é uma aldeia indígena que tem 15 anos de existência e ela foi criada por indígenas de várias etnias, mas principalmente, acho que é Guarani, e aí eles receberam uma intimação da polícia de desalojamento, né? Eles vão ser expulsos da terra. E aí a gente está aproveitando o sábado para fazer um mega evento para dar uma visibilidade, convocar as pessoas, porque a polícia está programada para chegar lá no domingo, dia 11, né? E a gente vai fazer essa vigília já a partir do dia 10. E aí eu vou tocar por volta de 8 da noite com um grupo que eu participo aqui, que é o BSB LORC, né, que é a Orquestra do Laptop de Brasília. E aí eu convido todos e todas vocês para participar e engajar nessa luta ancestral nossa, né? Que é aquela velha história. Ou você tem sangue indígena nas mãos, ou você tem correndo nas suas veias, né? Bom, é isso, gente. Muito obrigado, Bruno, Manuela, Gazi, Tatiana. E fica aí. Qualquer coisa, vocês entram nas minhas redes sociais, que tá a programação tudo lá direitinho e tal, e assim por diante. Obrigado, gente. Muito Valeu. obrigada, Léo. Olá, este é o Gazine, seu canal sobre fanzines, zines, artes, biografic zines e afins.